Osteoporose é uma doença silenciosa e perigosa. Segundo o Abraço, mais de 10 milhões da população brasileira sofre com essa perda óssea. E para conversar comigo sobre esse tema, vou receber o Dr. Renato Raad, ele que é coordenador de ortopedia do Hospital Nossa Senhora das Graças. E a nossa conexão é com a doutora Leila, diretamente da Cidade Luz, lá de Fortaleza. Doutora Leila Lopes, que é ginecologista. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Viver. Quero acolher também aqui o Dr. Renato Raad. Seja bem-vindo ao Bem Viver, doutor. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Ai, que bom. Doutora Leila Lopes, também gostaria de acolhê-la. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme de estar com vocês, discutindo um tema tão importante, tão relevante para a saúde da mulher. Exatamente, é um problema bem relevante para a saúde da mulher e a gente vai desmistificar aqui também algumas informações para você. E começando com o Dr. Renato, explica para o pessoal de casa, porque essa é uma doença que não atinge só os idosos, os jovens também têm atingido, não é mesmo, doutor? Então, como você bem colocou no começo do programa, é uma doença silenciosa que acomete milhões de pessoas aqui no Brasil. Ela acaba enfraquecendo os ossos. É uma doença que vem de dentro para fora e ela não causa dor. O primeiro sintoma que ela vai causar é uma fratura. Certo. Então, normalmente a pessoa só descobre com detalhe demais. E sim, hoje em dia a gente vê bastante jovens com essa patologia, porque ela está intimamente ligada a um déficit alimentar, a uma alimentação não tão saudável, hábitos de vida como o uso excessivo de álcool, cigarro, falta de atividade física, falta de exposição ao sol. Todas essas situações, elas contribuem para uma má qualidade óssea. E isso você vai desenvolvendo durante a sua vida. É muito comum a mulher, lógico, começar a se preocupar isso após a menopausa. A doutora deve receber muitos e muitas pacientes que ela faz esse acompanhamento anualmente, principalmente após a menopausa. Mas, sem dúvida nenhuma, antes da menopausa que a pessoa pode ter a chance de não ter osteoporose no futuro e melhorar sua qualidade de vida. Então, esse cuidado começa já na adolescência. Desde que você nasceu. Desde que nasceu, tem que já cuidar. A alimentação adequada, a amamentação no peito da mãe, atividade física, exposição ao sol, qualidade de vida e tanto de atividade física quanto de alimentação vão fazer a diferença. Eu costumo brincar até que muitas vezes a gente fica procurando a fonte da juventude, mas hoje em dia, quando um paciente entra no meu consultório, eu consigo dizer se ele faz exercício ou não. Olha só. Porque o paciente que faz atividade física e tem uma alimentação adequada, um hábito de vida saudável, ele parece muito mais jovem e vai ter muito menos problema. E mesmo que venha a ter problemas, ele vai enfrentar muito melhor esses problemas durante a sua vida. Nossa, que informação importante, hein, doutora? Obrigada por partilhar. Agora, doutora Leila, em relação às mães, para ajudar a cuidar das filhas ali, para que elas tenham ossos fortes, ossos de ferro, o que a senhora diz sobre isso? Na verdade, é muito importante a gente até explicar que esse pico de formação de massa óssea, ele se dá na adolescência. E mais especialmente nos primeiros 4 anos antes de menstruar. Então, aí que se tem que haver um estímulo mais importante sobre a alimentação com ingestão de cálcio. É importante a gente falar sobre níveis adequados de vitamina D, exposição ao sol e atividades físicas, principalmente aquelas que têm um impacto maior com o sol, são as que mais favorecem essa fortificação do osso nessa fase
né, de adolescência e principalmente ali permeando a primeira menstruação da menina. Então, a primeira intervenção mais importante seria nessa fase, porque é aí que se forma o principal pico de massa óssea, antes da primeira menstruação. Ótimo, doutora, perfeito. Doutor Renato, a questão dos adolescentes, muito uso de tela acaba sendo sedentário e também o consumo de muito refrigerante. Isso acaba ocasionando a saúde dos ossos, que ela fique mais enfraquecida? Isso é muito ruim, isso é péssimo tanto para todo o teu organismo, quanto para a sua parte do tecido músculo-esquelético. Se você gosta de praticar alguma atividade esportiva, tipo futebol, vôlei, você precisa se preparar para isso, e para isso você precisa fazer musculação, alongamento. Se você não faz nada e fica sentado na frente de um computador o dia inteiro, imagine como é que vai estar a sua qualidade do seu sistema musculoesquelético. E uma musculatura enfraquecida, ela não sustenta seu osso. Então, a sarcopenia, que é um enfraquecimento da musculatura, ela também proporciona um enfraquecimento dos ossos. Então, está tudo interligado. Tudo interligado. E o fato de você ficar sentado na frente do computador, você também não faz uma exposição ao sol, como a doutora bem falou, não vai fazer a conversão da vitamina D para dentro do seu osso e haver uma formação, uma remodelação óssea adequada. Por isso que é importante, então, o exercício. Até o osso, ele precisa de exercício, né, doutor? O osso, Todo o músculo, mundo. a cabeça da gente, eu costumo brincar também que tudo que a gente não usa atrofia. Até se a gente parar de estudar, a gente vai ficar para trás. Sim. E a gente não vai se atualizar e a gente vai perder de poder saber de muitas coisas. Exato, muito importante. E doutora, agora responde pra gente. A questão... Eu ia até falar. Pode falar. Eu sempre falo até para as minhas pacientes quando chegam na menopausa, que muitas vezes até vem mães acompanhadas de filhas, né? Que o cuidado com a saúde óssea, na verdade, ele começa lá atrás, né? Na verdade, começa nessa adolescência. Então, é muito importante essa questão, porque, como o doutor falou, muitas vezes a mulher só vai se preocupar com essa parte óssea na menopausa. Fortalecimento muscular, né? A questão da alimentação equilibrada, mas tem que ser construído desde cedo mesmo. Exatamente, né? Desde como o doutor falou, desde criança ali, na alimentação, na amamentação, incentivando exercícios também. Sem dúvida. Faz toda a diferença. Doutora Leila, agora tem muitas meninas que veem dietas na internet e isso acaba ocasionando o quê? Alguns distúrbios hormonais e também acontece que os ossos enfraqueçam também, não é mesmo? Certeza. E hoje esse é um problema que até a gente vê com muito mais frequência, porque essas dietas meio restritivas, dietas de moda, muitas inclusive com restrição de derivados lácteos, né? Que a gente sabe que são os principais produtos e contém um aporte maior de cálcio, são extremamente importantes na adolescência. Então, para você manter o recomendado de cálcio nessa fase, que seria 1.000 a 1.300 miligramas de cálcio, você precisa consumir esses derivados lácteos, leites, queijos, iogurtes, ovos. E com essas dietas da moda, além da questão do baixo peso, que já predispõe ao enfraquecimento ósseo, você também leva uma cascata de alterações hormonais. E aí muitas meninas desenvolvem um quadro, inclusive, de amenorreia, param de menstruar por dietas restritivas, e toda essa alteração hormonal ela repercute na saúde óssea negativamente. Então, é uma cascata de alterações endócrinas mesmo que nós teremos quando você é submetido a dietas restritivas, principalmente nessa fase, que na verdade é uma fase de construção e não de restrição. Eu gosto muito de falar sobre isso, na verdade. Por isso que é muito importante, se tiver alguma dúvida, procurar um profissional especializado e não só procurar na internet, né, doutora? Com certeza, com certeza.
Então, assim, nunca é demais estimular nessa fase. Alimentação equilibrada, né? Essa importância do consumo dos alimentos lácteos, que são ricos em cálcio. A questão do consumo de alimentos também que podem ajudar nos níveis de vitamina D associados à exposição solar, que é uma das principais fontes, né? A atividade física. E ainda tem aquele fator genético. Então, mulheres que têm osteoporose na família já devem estimular muito mais as suas filhas a terem todos esses hábitos mais saudáveis, desde cedo. E a alimentação é importantíssima. Então fica essa excelente dica. Doutor, por favor. Pegando esse gancho, uma situação que está muito comum hoje em dia é o emagrecimento rápido. Sim. De diversas maneiras, através de dietas restritivas, através de medicações que acabam fazendo você ter uma alimentação muito reduzida. Mas a pessoa que perde peso muito rápido, ela não perde só gordura, ela perde também massa magra, em torno de 20% a 30%. Então, se ela perdeu 10 quilos, ela perdeu 2 a 3 quilos de músculo. Olha só. E isso, para você recuperar, é muito difícil. E você fragiliza também a sua parte óssea com essa situação. Até essa é uma pergunta, doutor, que eu vou fazer. A questão das canetas emagrecedoras, que estão super em alta. Isso prejudica, então, a saúde dos ossos? Depende. Você pode emagrecer, você pode emagrecer saudavelmente. Mas essas pessoas que acabam fazendo o tratamento por conta, não consultando, como você mesmo falou, um médico ou um especialista da área para orientar o seu emagrecimento, sim, vão sofrer consequências graves no futuro. Porque essa perda rápida, ela não vai ser compensada com uma atividade física. A pessoa quer ficar sentada na frente da tela do computador e perder peso. Sim. Realmente vai perder, mas vai perder músculo também. E o pior dos mundos é que quando ela parar de usar esses métodos de emagrecimento, ela vai voltar rapidamente ao seu peso anterior, só que com 2, 3 quilos a menos de músculo. Olha só. Então, uma situação muito pior do que ela se encontrava antes. Aonde que está a solução? No emagrecimento com acompanhamento médico adequado. Isso que a gente fala, né? O acompanhamento profissional é fundamental. Sem dúvida. No emagrecimento. Agora vamos para um VT. Você vai acompanhar. Quem lembra daquela cena agonizante aí de corpo fechado? Ali do Samuel Jackson. Ele cai da escada. Aí o que acontece? O momento ele ilustra a gravidade da osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro. Acompanhe aí. Eu só quero perguntar uma coisa. Doutor Renato Hadi, esse caso não é osteoporose, é um outro caso, não é mesmo? Sim, esse filme é muito bom. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. Lógico que cair de uma escada dessas, eu acho que não só
pessoa que o Samuel Jackson interpretava faz fraturas, a gente também pode sofrer fraturas, mas no caso dele, essa é uma doença geneticamente, ele nasceu com isso e é uma deficiência no osso, mas existe uma situação na qual um tratamento inadequado da osteoporose também pode provocar uma fragilidade óssea como essa. O osso nasceu para ser uma substância viva, elástica. Ele não pode nem ser muito frágil, nem muito duro. Ele precisa ter flexibilidade. E alguns tratamentos, quando colocados de uma maneira inadequada ou por um tempo exagerado, sem um controle, uma parada ou uma troca, uma mudança das medicações, ela endurece o osso de forma que ele fique frágil como um giz. Então a pessoa quebra pela dureza, que é algo muito parecido que acontece com esse personagem que o Samuel Jackson interpreta, que o osso quebra porque ele não tem flexibilidade nenhuma. Ele zero flexibilidade. Então, a gente precisa ter... O osso está constantemente sendo formado e reabsorvido. Quando ele é formado demais, ele fica muito duro. Quando ele é reabsorvido demais, ele fica muito frágil. Existem remédios que estimulam a formação, existem remédios que inibem a reabsorção. Quando usados de forma inadequada ou por tempo demasiado, provocam situações como essa. Isso é muito importante, essa informação, doutor. Obrigada. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos com muito mais informações para você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Bem Viver e falando desse tema que é a osteoporose. Agora, doutor Renato, esclarece pra gente, o doutor acredita que aqui no Brasil falta um diagnóstico precoce, visto que a cada 3 segundos acontece uma fratura? Sem dúvida. Como a gente comentou agora há pouco, o primeiro sinal que a pessoa descobre que tem osteoporose é uma fratura. E a gente está junto ao ensino, à educação continuada, trabalha com acadêmico, trabalha com residente, com a formação dos colegas médicos, e a gente sempre fala para os pacientes, para os residentes, para os alunos, que você não pode também deixar passar uma fratura só fixando, tratando ela ortopedicamente e não se preocupar também depois em continuar o tratamento da qualidade óssea, porque ela fraturou por causa da osteoporose que ela não sabia. E agora que ela já sabe que ela tem osteoporose, porque ela fraturou e precisou fazer uma cirurgia, é inadmissível você não começar o tratamento depois da fratura. Mas e em torno de 70% dos pacientes têm novos eventos de fratura. É importante dizer que depois que uma paciente sofre uma fratura como uma fratura de fêmur, uma fratura de coluna, ela tem 20 vezes mais chance de sofrer outras fraturas do que tinha antes. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, a pessoa não sabe que tem osteoporose, ela descobre na fratura e depois que trata ortopedicamente, cirurgicamente a fratura, continua sem tratar a osteoporose. Então, o diagnóstico não é nem precoce nem tardio no Brasil. O diagnóstico é muito pouco que se faz. E não é difícil. Através de exames de imagens, que não são imagens tão assim, complexos e de fácil acesso para toda a população, não só para a população que tem
planos de saúde, mas que são do serviço público, do sistema público, podem, através de uma consulta com um profissional especializado, ser solicitado esse exame e descobrir na hora certa, antes da fratura. Ótimo, doutor. Bem, agora vamos para o nosso quadro Verdade ou Mentira. Vou fazer pergunta para vocês e vocês respondem verdade ou mentira. Tá bom, doutora? Vamos lá? Sim. Doutora Leila, a gestação e a amamentação, existem tanto cálcio do corpo da mulher que, se ela não consegue se cuidar, pode acabar fragilizando os próprios ossos? Verdade ou mentira? Verdade, com certeza. Com certeza. Tem que ser dada, inclusive, uma atenção especial, mulher, né? A gente diz que a mulher, ela calcifica nessa fase de adolescência, ao longo da vida adulta, ela forma um pico de massa óssea, e em algumas situações específicas na vida da mulher, ela vai descalcificar. Uma delas é a gravidez. E eu queria também já chamar um pouquinho a atenção para a mulher que está na fase de transição para a menopausa, porque com a baixa dos hormônios femininos, é outra fase que essa mulher vai começar a descalcificar numa progressão muito rápida. Ótimo, doutora. Doutor Renato, quem tem osteoporose deve manter repouso absoluto para não correr o risco de quebrar um osso? Jamais. Como a gente frisou e conversou, a atividade física é a fonte da juventude. Quanto mais parado você ficar, menos osso você vai ter, mais fraturas você terá. Então, você precisa se movimentar. Tem um livro que a gente estuda para ortopedia que começa assim: vida é movimento e movimento é vida. Sem movimento, não dá para a gente ter nenhum tipo de qualidade de vida, muito menos óssea. Perfeito. Doutora Leila, as mulheres só precisam começar a se preocupar com a densidade dos ossos após chegarem à menopausa? Verdade ou mentira? Jamais. Vai ou mentira, né? Como a gente comentou, essa preocupação tem que começar cedo, mas claro que nessa fase de menopausa uma atenção especial deve ser dada, porque você vai começar a ter com a baixa do estrogênio, vai começar a ter uma perda óssea muito mais rápida. Inclusive, uma das indicações atuais que a gente tem para a reposição hormonal na mulher é exatamente a prevenção de perda de massa óssea. Perfeito, doutora. Agora, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer por ter partilhado dessas informações tão importantes, principalmente para o nosso público. Muito obrigada, doutor Renato Hadi. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui esclarecendo essas dúvidas que são muito importantes. E façam bastante atividade física e, na dúvida, procure um profissional que possa lhe orientar para emagrecer, para cuidar da sua qualidade óssea e evitar complicações e perda da sua qualidade de vida no futuro. Excelente, doutor. Doutora Leila, muito obrigada pela sua participação aqui no Bem Viver. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço, um prazer enorme a todas as mulheres, né, que cuidem desde cedo de suas filhas, que cuidem da sua saúde, que cuidem da saúde dos idosos, né? Então, cuidado generalizado que vai passar de geração para geração, na verdade. Isso mesmo. Informação e prevenção sempre é o melhor caminho. Agradeço a sua audiência, agradeço o seu carinho. Aproveite para ver esse programa, rever aí no canal do YouTube TV Evangelizar. Deixa aí o seu joinha, o seu comentário é muito importante para a gente. E eu aproveito também para desejar um final de semana iluminado. Que Deus abençoe. Até sábado.